Opa, desculpem. Eu não posso me despedir do vídeo ainda porque o vídeo não terminou, o vídeo continua. Nós ainda temos que falar sobre a inércia e a dilatação do tempo de vida do muon, aquela partícula que em movimento prova a dilatação do tempo. Vamos falar sobre isso antes de terminar o nosso vídeo. Antes, vamos relembrar aqui as ações da inércia. As ações da inércia são, como nós vimos no vídeo, primeiro, eles retardam o tic-tac no relógio de lítio em movimento, como foi feito lá na experiência dos alemães. Segundo ponto, a inércia retardam, as ações da inércia retardam os movimentos dos elétrons nos aceleradores, como vimos no vídeo do Ciência Mundi, aquela escola de física. Terceiro ponto, a declaração de Einstein, o ensino de Einstein, que disse que quando um corpo ou um elétron, apesar de ser impulsionado por muita energia, não aumenta a sua velocidade, o corpo deve ter aumentado a sua inércia, que é justamente a dificuldade de aumentar a sua velocidade. A declaração de Einstein, então, é taxativa e conclusiva, não é? Quando um corpo não vai mais, apesar de qualquer energia que se aplique a ele, não aumenta a sua velocidade, disse Einstein, ele aumentou a sua inércia. Então, a inércia, ela ocupa o lugar do movimento. Vai cessando o movimento e surgindo a inércia cada vez maior. Então, é a inércia que atrasa ou retarda o tic-tac do relógio em movimento, quando o relógio está em movimento veloz. Relembrar dessas ações da inércia, vamos ver então sobre os muons. Os muons, para sabermos sobre eles, temos que primeiro ver algo sobre os raios cósmicos. O que são raios cósmicos? São partículas que vêm do fundo do universo e dão, digamos assim, cada trombada nos átomos da atmosfera alta, cada trombada, cada cacetada, que dessas pancadas se originam outras partículas em altíssima velocidade. Se originam fótons, elétrons e outras partículas também, os muons. Os muons se originam dessas pancadas grandes, desses átomos da atmosfera alta. Então, desenvolvendo grande velocidade, quase a velocidade da luz, essas partículas os muons, eles têm grande inércia. Essa ilustração aqui, os direitos autorais são do livro O Átomo, da editora Melhoramentos, dos anos 50. Aqui nós vemos as partículas dando a trombada aqui, aqui, e aí fóton, elétron, depois fóton, elétron, tudo. Então, daqui também surgem os muons. Eles vão parar lá embaixo no solo. Vamos ver então sobre os muons. Após a sua origem, os muons se originam a uns 9.000 metros de altura ou de altitude. E esses muons desenvolvem velocidades fantásticas, quase a velocidade da luz, quase c. Por exemplo, a 99,78% da velocidade da luz, de c, eles têm uma vida ou uma duração 15 vezes maior ou 15 vezes mais do que se eles estivessem em repouso. Então, o relógio do muon se torna 15 vezes mais lento quando ele está em movimento. A vida do muon, normalmente, em repouso em laboratório, é 2,2 microsegundos. 2 microsegundos, não é? Mas quando eles estão em altíssima velocidade, eles vivem 30 microsegundos. Ou seja, eles vivem 15 vezes mais. Como é que se dá isso? Vamos ver aqui. Aqui nós temos o muon. O muon se origina a 9.000 metros de altura. Então, ele viveria só 2,2 microsegundos se fosse em repouso.
E ele teria viajado só uns 600 metros, mais ou menos, e já decairia, não seria mais muon, já se transformaria em outras partículas. Mas o que acontece? Através do osciloscópio se nota que na praia, 9.000 metros abaixo, são encontrados muons que sim se originaram a 9.000 metros acima. Como é que pode isso? É que de acordo com a velocidade desse muon, né, 99,78 da velocidade da luz, ou um pouco mais, um pouco menos, eles vivem aquele fator de Lorentz, o gama, que nós vimos naquela fórmula de Lorentz, lembra da equação de Lorentz? Eles vivem 15 vezes mais. Tanto é que eles vivem 15 vezes mais que, ao invés de viver 2,2 ou 2 microsegundos, eles vivem 30 microsegundos. Então, isso é o quê? Isso é dilatação do tempo. Ou seja, a vida do muon se dilata devido à sua enorme velocidade. Recapitulando, 2,2 microsegundos se estiver em repouso e mais de 30 microsegundos se estiver voando. Isso é dilatação do tempo na vida do muon. Assim, a dilatação do tempo foi provocada por o quê? Pela inércia de voo do muon. Como nós vimos que a inércia brecou o relógio lá na experiência de Massachusetts, não é? Naquele acelerador, nos alemães lá, também nos aceleradores de lítio. E o muon, então, é uma partícula que, quando em voo veloz, seu funcionamento é 15 vezes mais lento. Seu funcionamento da sua partícula internamente em si é 15 vezes mais lento o tempo de vida do que se estivesse em repouso. Mas como é que a inércia dilata o tempo de vida do muon? Como será isso? Vamos raciocinar. Como é que a inércia dilata o tempo de vida do muon? Bem, como a inércia pode atrasar o relógio do muon, se você tivesse um relógio acoplado nele, mas não precisa porque a própria vida dele já demonstra que ele viveu mais, porque ele só decaiu 9.000 metros depois. Ele teria que decair uns 600 metros apenas, não é? Devido à sua grande velocidade. Então, a inércia, ela resiste, é algo que resiste, que se opõe quando algo quer mudar de movimento ou de velocidade. Quanto maior o movimento, maior a inércia. Um muon a grande velocidade, esse muon tem grande inércia. Se o muon em repouso vive ou decai em 2,2 segundos, ele precisa 2,2 microsegundos para se dividir, partir-se, fragmentar-se ou decair em 2 neutrinos e um elétron, por exemplo. Ele só precisa de 2,2 microsegundos. Mas em alta velocidade, devido à alta velocidade, deve-se formar no muon um tipo de um colete inercial. Um colete inercial que retém a divisão, retarda a divisão, atrasa o decaimento. E então, ao invés de decair só com 2,2 microsegundos, ele vai decair com 30 microsegundos. Por isso que ele se forma lá a 9.000 metros de altura, 10.000 metros de altura, e é encontrado na praia lá embaixo ainda, ou no solo. Então, de acordo com a fórmula de Lorentz, que nós já vimos nesse vídeo no começo, ele vive 15 vezes mais por estar em velocidade, ou seja, por desenvolver uma enorme inércia. Quando o muon chega ao solo, ou à praia, o que acontece? Diminui a velocidade, claro. Diminuindo a velocidade, diminui o quê? Diminui a inércia. Afrouxa-se o colete inercial da partícula. E o que acontece? O muon decai. Ele se rompe, se divide, não tem mais aquela inércia fabulosa, e depois desses 30 microsegundos de voo, percorrendo a distância de uns 9.000 ou mais metros, em grande velocidade, e que seriam só 2 microsegundos ou 600 metros se estivesse em repouso, aí então, depois de 30 microsegundos, ele decai.
geralmente decai em um elétron e 2 neutrinos. Então, aí nós vimos como é que a inércia dilata o tempo da vida do muon, como é que a inércia atrasa os relógios da vida do muon, como se ele tivesse em volta de si formado da partícula um colete inercial. Chamemos de colete inercial. Essa frase não existe, estamos dizendo ela agora. Colete inercial. A inércia segura, retarda, não deixa o muon se dividir com 2,2 microsegundos, porque ele está em altíssima velocidade. Então ele vai se dividir, se desintegrar do cair só depois de 30 microsegundos, quando sua inércia terminar lá na praia ou lá no solo. Talvez você não tenha entendido muito esse assunto. Eu concordo, isso é normal, pois eu mesmo muitas vezes também não entendo e preciso rever tudo o que falei desde o início. E para afirmar bem o raciocínio, o que eu faço? Eu revejo tudo novamente. Então você também, se não entendeu, reveja o vídeo desde o seu início lá. Veja tudo novamente e vai passar a entender. Então concluímos esse vídeo assim. A inércia dilata o tempo. Ou seja, dilatação do tempo é só inércia. A inércia é que atrasa os relógios. A inércia atrasa os relógios. A inércia dilata a vida dos muons. Então, concluímos dizendo que dilatação do tempo é inércia. Se você é daqueles do clã acadêmico imutável que diz que neste vídeo aqui, neste simples vídeo de um leigo, há pouca ciência e muita poesia, como gosto de dizer, lembre-se de uma coisa. Esse é um paradigma novo. É um novo paradigma a respeito de um conceito que já está se tornando arcaico, como dilatação de tempo. Porque esse novo paradigma de dilatação do tempo é só inércia de partículas. E lembre-se de que uma das mais belas melodias do filme Fernão Capelo Gaivota diz assim: há coisas que só os olhos do poeta enxergam. Então, aqui tem ciência e aqui também tem poesia, porque os olhos do poeta enxergam talvez muita coisa que a ciência não enxerga. Então, dilatação do tempo é só inércia, até na vida dos muons também. Muito obrigado, um abraço e até outra vez.